Bem, meus amigos e minhas amigas, estamos aqui com a nossa live do mês de maio, alusivo ao Dia das Mães, né, com o tema empreendedorismo feminino. E essa é uma parte muito importante, porque nós temos aqui um momento muito especial. Nós vimos agora no início da abertura o vídeo da Herbalife, e a gente sabe que 70% dos cadastros na Herbalife são mulheres. Então, agora o que nós temos que fazer... Isso, segura aí. Eu vou concluir, já vou te chamar. Não, Estou botando aqui, né? Por aqui que eu estou controlando. Então, gente, essa live ela vai falar um pouquinho sobre como a mulher, mãe, né? Ela já é, por natureza, empreendedora. Eu gostaria de saber, assim, que escrevam no chat quem já é empreendedor ou empreendedora aqui que já está trabalhando como empreendedor, como empreendedora, porque é uma live alusiva ao Dia das Mães, mas, né, aberto para os homens também, porque quem não é mãe depende de uma mãe para viver. Olha só, a Bruna Paula, empreendedora, Cleonice, quem mais que é empreendedora, podem escrever. Eu vou pedir, então, que vocês, que se inscreveram como empreendedores, possam abrir o microfone, aliás, levante a mão por ordem, né, para nós ouvir alguns testemunhos de pessoas que já estão empreendendo, né, em algum ramo, seja na Herbalife, seja em outros ramos também, para que a gente possa, então, depois passar para o tema central, que é o empreendedorismo feminino, através da Eliane, que já está aqui do meu lado, que vai falar como mãe, como empreendedora também. Então, aqui já temos a Vera. A Vera pode se apresentar, de onde que você é, o nome, o que você faz como empreendedora e qual a dica que você deixa para as pessoas que estão assistindo a nossa apresentação. Contigo, Vera. Olá, boa noite, pessoal, tudo bem? Tudo ótimo por aqui? Então, eu empreendo já há mais de 21 anos. E no início eu já fui funcionária há muitos anos também, trabalhei muito tempo à noite na área da doença, como disse, já fui auxiliar de enfermagem de profissão, e hoje eu trabalho a partir da minha casa, eu trabalho com massagem corporal e também trabalho com a nutrição da Herbalife já há mais de 21 anos, então, uma dica que eu poderia dar para quem está começando a empreender, comece e nunca pare, né? Sempre tenha a audácia de querer mais, e quando tu tem um propósito por trás, é melhor ainda. Muito bom, parabéns aí. Empreendedorismo com propósito, né? Isso que é importante. Então, quem mais pode abrir o microfone, se apresentar e falar? Aqui, Paulo. Meu nome é... Desculpa. Meu nome é Cirlei Bissolotti, sou aqui de Santana do Livramento. Também a gente trabalha na empresa já há mais de 18 anos, trabalho na Herbalife, mas também eu desenvolvo uma atividade agrícola, né? Então, a gente desenvolve essa atividade a vida toda e nem por isso deixou de fazer o outro lado, que é o nosso trabalho de cuidar das pessoas, ajudar mais pessoas e fazer com que cada dia a gente se sinta melhor. Então, a gente desenvolve as duas atividades. Muito bom, Cirlei. Quem mais? Boa noite a todos. Me chamo Cleonice, moro aqui em São Paulo, na capital. Há 19 anos, né, eu conheci a empresa, a qual eu faço parte, a Herbalife. E agora, ouvindo o depoimento, né, me veio assim na cabeça, eu estava procurando algo para eu dormir, porque só os remédios dos médicos não estavam resolvendo a minha insônia, por causa de calor de menopausa. E há 19 anos eu melhorei a qualidade do sono, eu eliminei 12 quilos e me tornei uma empreendedora. Tô gatinhando ainda, né? Porque muda muito, as coisas mudam assim, principalmente na área de informática, né? Nas redes sociais. Mas, gente, eu estou adorando, porque eu com 72 anos, né? Eu sou aposentada já. Eu, com 72 anos, se eu não tivesse na família Herbalife, o que será que eu estaria fazendo? Até comentei ontem com a minha filha. O que seria de mim? Né? Porque aqui dentro da Herbalife a gente tem muito aprendizado,
sabe? Então, eu estou muito feliz de ser empreendedora. Show, Cleonice, parabéns. Quem mais? Vai lá, Maria Alete. Então, eu conheci essa empresa que estava bem gorda, mas a primeira impressão que eu tive, assim, o que me atraiu realmente, foi que nós estávamos indo para Estados Unidos, Atlanta, e eu fiquei doida, porque eu adoro viajar. Mas nessa empresa eu estou há 13 anos para 14, e eliminei 22 quilos, que eu achava que não precisava, e estou muito satisfeita. Muito bom. Empreendendo aí, crescendo aos pouquinhos, mas estou indo. Muito bom, Tá? Maria Alete. Muito feliz. Mais alguém gostaria de compartilhar sua experiência como empreendedor, empreendedora? Eu posso falar, então. Roberto, seu áudio está fechado. O Roberto Como assim? tá falando. Agora sim. Sabia que ia falar de mim. Oi, tá feia a coisa aqui, hein, Paulo? Só eu e você aí. Resto- Somos empreendedores, né? Eu sou empreendedor também na área de alimentação já há um bom tempo, né? Estou trabalhando agora com a Herbalife, desenvolvendo o meu espaço de vida saudável, né? E trabalhando em termos de construir uma organização. Peço se aposentar e logo ficar só com a Herbalife, porque é uma coisa mais tranquila, mais gratificante ajudar as pessoas a ter saúde, né? Já que me ajuda bastante, né? Tenho 64 anos e a minha saúde está melhor do que estava antes, né? Eu não preciso mostrar resultado para vocês, que todo mundo já sabe aqui, né? Muito bom, parabéns, Roberto. Bruna Paula? Então, eu também sou empreendedora, seguindo o exemplo dos meus pais, que estão falando ali na live, não poderia fazer algo diferente. Eu sou fotógrafa de marcas pessoais, também consumo os produtos da Herbalife, sou fã número 1, sempre preciso ter, posso divulgar também para que outras pessoas possam conhecer. E eu não sei quem falou, mas alguém falou que empreender é para sempre, né? Sempre continuar empreendendo. Eu gosto muito do empreendedorismo porque ele nos molda como pessoas para que a gente possa evoluir, para que a gente possa crescer na vida. Eu aprendo muito, eu empreendo desde os meus 18 anos. A minha primeira profissão que eu escolhi foi criar algo autoral, né? Que são os ensaios, então é maravilhoso. É um grande passo na nossa vida, né? Futuramente também pretendo ser mãe, então vou ser uma mãe empreendedora, então vai ser muito especial. Muito bom. Então, gente, é isso? Mais alguém? Então, sem mais delongas, então nós vamos passar agora para o tema central, né? O que é ser mãe? O que é ser empreendedora? De que maneira, né, as mulheres, especialmente, podem se posicionar, ter as suas atividades do lar, atividade de cuidar dos filhos e também empreender. Então, ninguém melhor do que alguém que está aqui do meu lado já há 30 anos, né? Ela cuida de mim, cuida da casa, cuida dos filhos, cuida dos negócios, agora é psicanalista também. Então, me ajuda a receber, ela que faz parte da equipe de milionários da Herbalife, é psicanalista, mãe, empreendedora, né? Diretamente aqui da nossa casa, para falar para vocês sobre esse tema especial do mês de maio, Eliane Melati Vilk. Um aplauso virtual para ela. Gratidão. Bom, nós vamos trocar aqui, né, de assento. Hoje está tendo 2 lives simultaneamente, né? Mas aí o Paulo vai me auxiliar aqui, né? Vamos ver. Então, tudo ao vivo e a cores, né? Então, nós vamos compartilhar a apresentação, né? Eu vou ver se eu consigo fazer sozinho. Gente, é uma alegria estar com vocês aqui e não fiquem tristes, né? Imagino que vocês, assim como nós, trabalhamos muito, né? Divulgando essa live, convidando muitas pessoas, né? Mas o importante é nós estarmos aqui. E a live vai ficar gravada, dá para fazer esse trabalho, né? Depois. E em partes vocês já compartilharam um pouco do resultado de vocês também, né, com os produtos. Eu não sei quem são as outras 2 pessoas que estão ali, uma eu acho que é você, Roberto, e a outra pessoa que está com a câmera fechada, não consigo identificar quem é.
Aquela outra com câmera fechada é o que eu tenho a tela do Note. Sim, sim, mas tem alguém com S, tem uma outra pessoa. Se puder abrir para a gente, né, se conhecer melhor, né? Bom, então vamos iniciar aqui a apresentação. Então, vamos compartilhar aqui, tela inteira, aqui, compartilhar. Salete Vilk. Ah, Salete, muito bem, irmã do Paulo, minha cunhada. Né? Voltar. E, beleza. Estão vendo a apresentação? Os slides? Alguém diz um ok? Sim, sim. Ok. E, então, eu não vejo vocês quando fica a apresentação aberta, né? Então, essa parte ainda eles não arrumaram no Meeting, né? Mas gratidão por a gente poder estar reunindo pessoas de vários estados, várias cidades, né? Para a gente estar compartilhando um pouquinho sobre a maternidade, né? Algo assim que às vezes a gente pensa em falar sobre mãe, falar sobre maternidade, a gente às vezes parece que não encontra palavras, né? Parece que engasga, né? E porque é algo muito profundo, é algo muito significativo a maternidade, né, na vida de uma pessoa, na vida de um ser humano. E hoje, então, nós vamos falar um pouquinho sobre o empreendedorismo feminino, algo também mais voltado um pouco a nossa trajetória. Então, vou compartilhar rapidamente a história, tá? A gente desenvolve esse negócio em casal, já vamos fazer quase 30 anos, e dá para dizer assim que a nossa vida mudou radicalmente, né, da onde nós viemos para o que a gente é hoje e para o que a gente tem, né? Então, dentro dessa companhia, nós aprendemos que, primeiramente, precisamos ser para ter, buscar o conhecimento, buscar as habilidades, e assim a gente vai, então, ter as conquistas, né, de forma equilibrada. E nós começamos assim, né, nessa casa, morando lá em Campinas do Sul, onde nós conhecemos o negócio, e a gente tinha uma vida muito simples, muito humilde, com muitas dificuldades. Tentamos vários negócios, entre eles sociedade, até política, enfim. E com isso tudo ficou, né, as marcas, né, da experiência, ficaram as dívidas, os cobradores, e aí a falta de uma perspectiva, né, muitos sonhos sendo engavetados, e a Herbalife, então, ela chegou num momento onde a gente se agarrou, né, e foi uma oportunidade que a gente viu que a gente poderia crescer, mudar nossa mentalidade, né, fazer mudar as crenças que nós tínhamos, limitantes, com relação à prosperidade, dinheiro, permissão, né? Enquanto a gente muda as nossas crenças através dos treinamentos, das qualificações, né? Estar próximo de pessoas que pensam grande, pensam positivo, que querem te colocar para cima, que querem te ver melhor, né? Porque vocês viram, existem pessoas com todos os tipos de pensamentos, de intenções, e hoje a live mostrou, né, um exemplo disso, pessoas mal intencionadas, né, que hackearam, ou que de algum lugar elas pegaram esse link, né, e iriam transformar isso, a gente não sabe no que. Então, buscar se cercar de pessoas boas. E então nós começamos a desenvolver a Herbalife em tempo bem parcial. O Paulo, na época, era presidente de uma cooperativa, e eu era dona de casa, eu não tinha formação nenhuma. A gente trabalhou na agricultura, os dois, então a minha formação era de dona de casa, de agricultora, né? Mas sempre, desde pequena, muito trabalho. Sempre entendemos que o trabalho, sim, ele é necessário para a construção, a disciplina, e aprendi na agricultura que para colher a gente precisa primeiro plantar, tá? Porque se não plantar alguma coisa a gente vai colher,
né? O que a gente vai colher, né? E dentro, então, desse negócio, nós construímos muitas amizades, então não é só o dinheiro, não é só o patrimônio, mas é as pessoas, e a gente hoje tem as amizades, né, em vários lugares. E é uma empresa, Herbalife, que ela tem toda essa solidez, a gigante que ela é, por devido aos produtos, né? Hoje a gente não vai se deter a falar detalhadamente os benefícios dos produtos em si, tá? Mas uma empresa sólida e forte, ela precisa ter um aporte de produtos de boa qualidade, com comprovação científica, e isso a Herbalife tem. É uma empresa que está posicionada há mais de 40 anos no mercado, né? Em vários países ao redor do mundo. Então, esse é o meu resultado, né? O meu último resultado, que foi depois da gestação do Victor, eu tive ali uma depressão pós-parto, tive alguns desafios com peso, e aí foi onde eu consegui eliminar rapidamente ali 10 centímetros dessa barriga, né, dessa pochete que estava aí, e voltar a usar minhas roupas, e foram 8 quilos a menos. Então, essa foto é de 10 anos atrás, né? E hoje eu estou melhor do que essa foto logo ali do depois. Hoje eu estou com 48 anos, e a bioimpedância me dá bem menos idade também, todos os índices muito bons, e usando todos os produtos. Tem a linha de pele, a linha de cuidados pessoais, a linha para atletas, né? Eu não sou uma atleta, mas pratico atividade física regular, então nós temos produtos para todas as áreas, para controlar peso, né? De excelente qualidade, né? E toda a nossa família usa, como vocês viram, a Bruna ali falou, né, o resultado dela, que ela usa desde antes de nascer ainda, né? E o Victor também utiliza, né? O nosso café da manhã é o shake, é sagrado, né? O shake do Victor é de chocolate, né? Então, a gente é muito, muito apaixonado pelos produtos, pelos resultados, né? E quando a gente tem essa paixão, essa experiência emocional com o produto, é diferente do que você vender. Você recomenda, você indica, e é assim que a gente começou, né? E aí nós fomos num evento maior, entendemos mais como que funcionava e começamos a desenvolver, aprender. Eu não tinha nenhuma habilidade com vendas, como lidar com pessoas, tinha muita dificuldade em ouvir nãos, e depois eu aprendi que quanto mais não eu ouço, mais perto do sim eu estou. Então, se eu não ouvi nem não, é porque eu não estou me pondo em movimento. Então, esses são casal, né, dos nossos patrocinadores, que estão ali no cantinho, né, o Alderi e a Rosilei, pessoas que são nossos mentores, que nos mostraram o caminho. Então, aqui você não está sozinho, você tem, né, a pessoa que te convidou para assistir essa apresentação, vai te dar a direção, né, de por onde trilhar, por onde começar, né, os primeiros passos. E foram muitas e muitas viagens ao longo desses quase 30 anos, a gente conhece já vários países, já estivemos mais de 1, 2, 3 vezes, então, vários deles com a família. Aqui nós pudemos conhecer a sede mundial da Herbalife, que fica em Los Angeles, na Califórnia, e aqui algumas viagens também de incentivo, que são as, né? Aqui com a família, sempre podendo usufruir cruzeiros, aqui foi na ilha de Comandatuba, né, na Bahia. Então, assim, ó, a gente não tem todas as fotos aqui, porque, de fato, foram muitas viagens, muitos eventos, muitos encontros, né? Nós, atualmente, moramos aqui no litoral norte, tá? Moramos aqui em Santa Catarina, Passo de Torres, e o nosso espaço Vida Saudável fica, né, em Torres, né? Fica divisa ali, bem pertinho. Então, hoje a gente mora num lugar que tem uma qualidade de vida assim, incrível, né? O clima aqui é maravilhoso, né?
E aqui a gente poder, então, realizar mais esse sonho, né? Que poder escolher onde a gente queria morar, né? Quisesse morar, né? E outro sonho também, como estamos falando do empreendedorismo feminino, é a maternidade. É você poder desenvolver um trabalho e você também poder acompanhar os filhos, poder ter uma família. Então, aqui também já é também um sonho, né? Ver os filhos casar, né? O Victor ainda está pequeno, né? Mas futuramente vai ser ele também. E aí aqui você vê outras famílias que vão se formando, né? Logo para frente vem os netos, né? E assim é o ciclo da vida, né? E agora eu quero falar um pouco sobre o poder da mulher, né? A mulher que ela inspira e ela transforma, né? Então, aqui eu trouxe algumas fotos, né, do ensaio fotográfico agora do Dia das Mães esse ano, né, porque para quem tem filha fotógrafa, né, as fotos, né, estão sempre garantidas, né, renovadas, né. Então, eu coloquei aqui algumas fotos, né, e uns dizeres que eu acho que tem a ver, né. Então, a mulher, a mãe, é aquela que incentiva, né. Eu lembro da minha mãe sempre me incentivando, e eu nunca esqueço. Essas coisas marcam, o incentivo, e ela incentiva através do quê? Do exemplo, né? Não através só do que a gente fala, mas do que a gente faz, das atitudes, das ações, né? E eu e o Victor, a gente somos os companheiros de leitura diária, né? Nós somos os companheirinhos de leitura diária, eu e ele. Mãe é aquela que olha e escuta, não é só aquela que ouve, é aquela que olha, olhar, né? E que escuta, e que sente até, muitas vezes, sem olhar, né? É aquele amor, aquele afeto, aquela atenção de qualidade, tá? É estar com intensidade naquele momento que você é mãe, porque como que a gente vai dividir o nosso tempo se nós temos trabalho, temos a casa, as atividades do lar e mais os filhos. Você dedicar aquele tempo para eles com qualidade, né? E inspirar, ensinar a voar, né? Então, hoje, a Bruna já é independente no trabalho dela, né? Tem o negócio dela e começou muito cedo e ela decidiu, a decisão foi dela e a gente sempre apoiou e sempre vai apoiar, né? Mas a gente precisa o quê? Mostrar o caminho e deixar eles voar, né? Através do empreendedorismo. E o Victor também já vem com esse viés também, né? De empreender. Aqui eu quero compartilhar também com vocês um pouquinho dessa experiência que eu pude ter também na questão do empreendedorismo feminino. Esse foi um livro que foi lançado e muitas pessoas que estão aqui já leram esse livro, têm esse livro, né? São 23 histórias de várias mulheres do Brasil que falam, então, a sua trajetória, né, dentro dessa caminhada, dessa jornada da Herbalife, né? Então, assim, a nossa história, ela tem um valor imensurável. E eu fiquei olhando para cada uma de vocês, para cada um de vocês que está aqui, e vocês têm uma história. Eu conheço praticamente a história de todos vocês. E a nossa história, ela vale muito, muito, né? E mulheres, antes de nós sermos mães, nós somos mulheres, né? Então, nós já temos essa força, essa influência, que é única e incomparável, né? Deus já nos deu todas essas aptidões. Por isso, Deus escolheu a mulher para ser a mãe que traz outras vidas, né? Então, olha quanto a responsabilidade que é colocada para nós, né? Eu gostaria que você pensasse, você que é mãe que está aqui, qual é o seu maior talento, a sua maior qualidade que você se reconhece como mãe? Eu sei que teria vários, inúmeros, mas pense um pouquinho. Olhe para você. Qual é o seu maior talento, a sua maior habilidade, qualidade como mãe? Se você pudesse destacar. Imagino que teriam vários, né? E a gente nunca parou para pensar se a gente tem
essas habilidades, esses talentos, essas qualidades, né? Às vezes a gente se acha insuficiente, às vezes a gente se acha até culpada por algumas coisas, né? Nasce uma mãe, muitas vezes também nasce uma culpa, né? E a gente sempre está buscando, né? Às vezes, dar sempre o nosso melhor. E pode ter certeza que nós somos mães, sim, suficientemente boas, né? E nós, mulheres e mães, ainda nós temos muitos desafios no trabalho e no empreendedorismo, tá? Um deles é, por exemplo, você vai abrir uma empresa, você precisa de crédito. E muitas vezes, para a mulher, é mais difícil isso, né? Não tem aquele recurso maior, então isso também é, às vezes, um desafio, né? A mulher, ela enfrenta uma dupla jornada, né? Dá para se dizer que talvez tripla, porque imagine aquela mulher que trabalha, que estuda, faz uma formação, cuida da casa e cuida dos filhos, e aí tem ela, tem o esposo, então a jornada, sim, né, ela é bem exigida. E também tem um outro ponto, né, que talvez soe um pouco desconhecido para vocês, mas a síndrome da impostora, que isso já é aquele pensamento que ele vem inconsciente para nós mulheres. Porque as mulheres são diferentes do homem, inclusive o nosso ciclo, a nossa questão hormonal é diferente. Tem momentos do mês que a gente está mais produtivo, tem momentos do mês que a gente está mais introspectivo. E isso é da mulher e não vai mudar, né? E então, as mulheres, elas são, sim, mais questionadas sobre a sua competência, elas precisam, parece que, o tempo todo mostrar o seu valor, provar o seu valor, né? E nós já nascemos meio que servindo, a mulher parece que ela nasceu para servir, né? Então, isso que é meio até bíblico, né? Para quem lê a Bíblia vai entender que a mulher, ela sempre veio mais para servir, né? E muitas vezes ela se deixa em segundo plano. Então, isso também é um desafio no empreendedorismo. Como lidar com isso, né? E aí vem sempre aquela dúvida, né? Será que eu sou o suficiente? Né? Será que eu vou dar conta mesmo disso? Será que eu consigo? E aí vem aquela inferioridade ainda com relação ao masculino, né? As mulheres ainda, tá, têm um percentual, eu não coloquei aqui os percentuais, mas elas ainda atuam em setores menos valorizados. Serviços, trabalhos que são menos valorizados, inclusive menos remunerados, tá? E ainda, muitas das vezes, ela faz o mesmo trabalho naquele setor do homem e recebe menos. Já mudou bastante, mas ainda tem esse desafio, né? E o outro é conciliar também a gestação e o trabalho. Então, a gente sabe, né, que a questão da gestação, muitas delas perdem o emprego, perdem aquela oportunidade, porque não dá. Você vai ter que escolher entre gestação e trabalho, né? Então, dentro de tudo isso, eu peguei alguns pontos, vocês veem a imagem aqui de uma mulher parecendo um polvo, né? Uma mulher com vários braços, né? Vários braços. Então, é possível conciliar? Sim, é possível encontrar o equilíbrio, mas desde que a gente não deixe também de tirar um tempo para a gente, para olhar para nós mesmas, né? E, dentro de tudo isso, a resiliência de empreender sendo mulher, muitas vezes é remar contra a maré, né? E ainda assim chega mais longe, devido ao quê? A resiliência, a paciência, a perseverança, né? Aquele desejo, muitas vezes, aquela luta inconstante que faz pelos filhos, né? E aqui, então, o equilíbrio. Coloquei aqui essas pedras, né? Olha só como elas estão equilibradas, né? Nem sempre é possível a gente manter tudo isso em equilíbrio, né? E por isso que é importante nós olharmos para esses 3 pontos importantes, que é o nosso corpo, a nossa mente e o nosso espírito, né? Nós precisamos estar em equilíbrio entre os 3, né? E aí nós podemos trabalhar vários pontos em cima de cada um deles, né? Hoje eu trabalho também, né, além de empreender com Herbalife já há 30 anos,
eu nunca fui funcionária, né? Eu sempre empreendi, eu sempre vendi alguma coisa, trabalhava na agricultura, depois comecei vendendo e depois comecei com Herbalife. Hoje também eu atuo na saúde emocional e mental das pessoas como psicanalista, inclusive hoje é o dia do psicanalista, né? Então a gente hoje trabalha também apoiando, ajudando as pessoas na saúde mental. E aqui está o meu Instagram de psicanálise, se alguém ainda não segue, quiser seguir, para acompanhar ali os conteúdos voltados à questão mental e emocional. E também trago, né, na área espiritual também alguma coisa. E vamos falar então sobre o empreendedorismo na questão do negócio da Herbalife. O que a Herbalife oferece, então, como oportunidade? Deixa eu olhar o tempo, eu me empolgo. Né? Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo aí? Eu não enxergo vocês. Tudo certo. Ah, beleza, então. A oportunidade da Herbalife, ela é uma excelente oportunidade para nós mulheres, porque assim, nós podemos organizar o nosso tempo, nós podemos organizar um tempo para trabalhar com a Herbalife, porque nós somos donas do nosso próprio negócio, então nós podemos fazer a nossa agenda, e eu sempre fiz isso, desde então, né? Um tempo eu trabalhava, um tempo eu ficava com os meus filhos, né? Eu organizava, cuidava deles, e ainda assim eu cuidava dos clientes, fazia os agendamentos, então a gente pode conciliar tudo isso, né? E a Herbalife hoje oferece muitas coisas muito prontas, né? Principalmente nessa questão digital, né? E a Herbalife, ela te oferece o quê? Uma escalabilidade de trabalho, que eu vou falar mais para frente aqui também, né? Então, aqui existem algumas tendências hoje, né? Até esses dados, esses índices estão um pouco desatualizados, mas se já estava assim, imagina hoje como que deve estar, né? Os índices devem ter subido muito mais, né? Então, hoje nós temos um público enorme de pessoas que estão vivendo mais e querem viver bem, com qualidade, e buscam produtos de qualidade, suplementos, as quantidades de academia que tem, as pessoas querem se cuidar, né? Então, a longevidade, ela aumentou e as pessoas buscam por esse bem-estar, né? A questão da prevenção, investimento em vitaminas, suplementos, então, nós temos esse nicho, né? A obesidade, então, nem se fala, né? Metade da população brasileira sofre com sobrepeso, né? Sobrepeso já é o quê? É 4, 5, 6, até 10 quilos de sobrepeso, né? Metade da população, mais aqui o índice está dizendo, e hoje deve ter superado esse índice já, né? E temos um índice, 76% da população brasileira tem interesse em empreender, tem desejo de empreender, mas muitas das vezes há uma dificuldade em você abrir uma loja, abrir um local, porque demora muito tempo para ver o retorno financeiro daquilo, né? Então, aqui é uma oportunidade que você pode começar a trabalhar com a tua lista de conhecidos, teus contatos, tua família, através, né, do celular aqui. Você pode estar utilizando, ó, por exemplo, essa apresentação que a gente está fazendo aqui, é uma apresentação feita da tua casa, do conforto da tua casa. Você pode dar com os teus filhos ali do lado, né? E trabalhar, né? Então, hoje tem várias formas de trabalhar em lugares do mundo. Você pode estar fazendo essa apresentação, né? Trabalhando a partir de casa. E temos também o Espaço Vida Saudável, que é um modelo que, no caso, eu me identifiquei com esse modelo de trabalho e gosto muito, né, do Espaço Vida Saudável, e iniciei o espaço em 2017, 2017, então são 20 anos, não, 20 anos não, 19 anos, né? 19 anos que a gente tem um espaço, né? Então tem várias opções, tem o residencial, o comercial, aqui tem algumas imagens, né, de espaços, né? E aqui tem uma foto, né? Também não está tão atualizada essa foto, lá do nosso espaço, né? Então, uma ferramenta de trabalho que eu adoro fazer, e é cuidar das pessoas, servir,
dar essa atenção e ver os resultados, né, dessa comunidade. E aqui, então, para vocês entenderem a expansão, né, o negócio gigante que pode ser criado. Então, quando você desenvolve o plano de carreira, você vai colocar, então, dar oportunidade para outras pessoas, né? Porque nós não trabalhamos somente com vendas, né? Nós trabalhamos também com o marketing multinível, que é outras pessoas para fazer o mesmo que você, né? Fazer sua carteira de clientes, chamar mais pessoas para desenvolverem o negócio e assim ajudar mais pessoas a melhorar a sua qualidade de vida, o seu bem-estar, a sua energia, a sua autoestima, né? Então, aqui tem uma imagem que mostra a pessoa que chegar nesse nível, ela já é membro da equipe de presidentes da Herbalife, né? Então, ela já está, né, num patamar muito, muito bem pré-estabelecido, né? E aqui, as formas de ganho, né? As oportunidades que você pode usufruir. São 4 formas de ganho. Tem o varejo de 25% a 50%, o atacado de 8% a 35%, está 36% ali, mas é 35%. Né? Os royalties, que são de 5%, né, de toda essa equipe que você viu aqui, nos 3 níveis ali, né, são 3 níveis, né, e o bônus, né, que ele é infinito, então. Então, a Herbalife, ela tem um repasse de 70% do faturamento para o seu consultor, né, e aqui, para vocês entenderem melhor, a escalada do sucesso, o plano de carreira, né, todos, né, podem iniciar, né, lá de baixo e todos podem chegar lá em cima, naquele patamar. Vai depender do trabalho que cada um vai fazer, do quanto você se permite, né, realizar grandes sonhos e ajudar muitas, muitas pessoas, né? E aqui um pouco da renda, né, para cada patamar, para cada nível que se encontra, né? Então, hoje você pode ser um supervisor, né, iniciar ali já com uma lucratividade de 50% na venda dos produtos e também se beneficiar de todas as outras formas ali, né, os royalties, né, as viagens de incentivo, e dá para fazer uma grana interessante ali de 1.500 a 3.000, né, como supervisor, e depois você vai subindo os patamares, vai tendo uma carteira mais sólida, vai trazendo mais pessoas, né, e não é uma pirâmide, é uma oportunidade, é um negócio que quanto mais pessoas você ajuda a crescer, você também, né, vai crescer junto. Então, é um sistema de crescimento juntos, né? E aqui, então, né, já estamos indo para o final da live, tá? Então, vamos refletir um pouquinho, tá? Olhando para o futuro, né? Gente, 10 anos passam muito rápido. Olha só, o nosso filho, Victor, está com 10 anos. Esse ano já faz 11. E eu fico olhando para as fotinhos dele e parece que foi esses dias que ele nasceu, né? 10 anos passam rápido, né? E eles vão passar igual, né? Então, por isso que dependendo das escolhas que eu tomar hoje, vai ser o destino amanhã, né? Em todas as áreas. Cuidar da minha saúde física, da minha saúde mental, cuidar da questão minha como mulher, como mãe, né? E a parte de empreender. O que eu estou esperando para empreender, para fazer, para me destacar, para colocar em prática exatamente todas aquelas ideias que estão, né? E muitas vezes eu tenho esse desejo e não tenho uma oportunidade. Hoje você está conhecendo uma oportunidade. Você pode trabalhar a partir da tua casa junto com os teus filhos, né? Foi isso que me encantou, né? E muitas vezes eu levava os meus filhos para os eventos, para a casa dos clientes. Então, qual o negócio que te dá essa oportunidade? Levava, né, muitas vezes a gente poder levar eles nas férias, né? Então, é uma oportunidade incrível que você tem essa liberdade, né? Então, olhando para o futuro, né, sempre vai depender o que das nossas escolhas. A gente está aqui apresentando para você uma oportunidade que pode fazer
sim, uma virada, né? Então, para você que está aqui hoje, essa foi uma apresentação básica, simples, né, bem resumida, e nós temos eventos acontecendo no mundo inteiro, e tem um evento acontecendo próximo de você. Nós aqui, o nosso evento mais próximo agora é, não nesse domingo, no outro, em Porto Alegre, né? No dia 17, se eu não me engano. E aí, para quem está aqui, cada um de vocês identifique, né, a pessoa que convidou você para estar aqui e veja, então, qual seria o próximo passo, né? O próximo passo, todos iniciam dessa mesma forma, né, através, né, de um registro, que é muito simples, pode ser feito online também, né? Então, e participe, né, do próximo evento, né? Então, da minha parte é isso. Agora vamos ver se eu sei. Fecho aqui. Aqui. Parar de compartilhar. Ah, tá. Consegui fechar. Ao vivo a cores. Muito bem. Pessoal, alguém tem alguma dúvida, alguma questão? A gente tem convidados aqui na sala. Temos? Todos são consultores aqui na sala? Tem pessoas que entraram depois aqui, né? Gente, da minha parte, é isso. Eu desejo a vocês muito sucesso, um abençoado Dia das Mães, que vocês possam, né, celebrar esse momento. Se você não é mãe, mas você tem uma mãe, né, ou, né, tem alguém que cuidou de você, que foi uma mãe, né, e então que se dedique esse fim de semana, né, para lembrar de alguma mãe que de repente está meio esquecida, né? E se precisar pedir perdão para alguém também, né? Esse é um momento mesmo muito profundo, né? E essa oportunidade, né, levem para mais pessoas. Essa live vai ficar gravada, vocês podem estar passando para as pessoas que não conseguiram entrar, né? Pelo desafio que a gente teve. E da minha parte, gratidão por vocês terem ficado acompanhado aqui com a gente esses poucos minutos, né? Espero que possa ter inspirado vocês. Gratidão e a gente deseja muito, muito sucesso e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Tchau, tchau.